Olá, amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe de Souza, sou psicólogo, sou criador do site psicologiamsn.com. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar sobre um assunto que frequentemente eu recebo e-mails sobre. Eu recebo vários e-mails diferentes, mas assim, tem vários que eu recebo que tem basicamente a seguinte formulação. É, eu adoraria fazer a faculdade de psicologia, eu me interesso muito pela mente humana, pelo comportamento, eu tenho uma grande capacidade de ouvir as outras pessoas, sou um bom ouvinte, uma boa ouvinte, mas meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, minha avó, quem seja, meus amigos falam que psicologia não dá dinheiro e que eu não deveria fazer psicologia porque eu não vou conseguir sobreviver sendo psicólogo ou sendo psicóloga. Há um tempo atrás eu tinha escrito um texto no site, foi um texto que foi bastante acessado, chamado Por que os psicólogos ganham tão mal? Isso vinha de uma demanda, de uma tendência dos psicólogos, dos profissionais, de tentarem criar um piso para a categoria. Eu não sei até que ponto isso seria constitucional, ou, sei lá, legal, eu não entendo muito de leis, não sou advogado, né? Mas eu acho que isso não se sustenta, né? Não é esse tipo de prática que o Conselho Federal de Psicologia deveria buscar, não é esse tipo de ideia que funcione. Até porque a gente está num sistema capitalista, teoricamente um sistema de livre comércio, e a psicologia funciona como um serviço, né? A gente vende um serviço enquanto profissional liberal, ou se a gente for pessoa jurídica, através de uma empresa, por exemplo, que preste determinados tipos de serviços em psicologia, né? Uma psicologia, por exemplo, posso abrir uma empresa de psicologia do trânsito, como pessoa jurídica eu vou ter aquele tipo de atuação. Enfim, de toda forma, sendo pessoa física ou pessoa jurídica, o profissional da psicologia vai realizar um serviço para a sociedade, para a comunidade onde ele está inserido. E o preço, o valor do serviço vai variar de acordo com o mercado, né? Ou com a concorrência, ou com a cidade onde a pessoa está. Então esse é um ponto interessante porque a gente pode pensar o seguinte: os psicólogos ganham mal de verdade? Bem, quando a gente fala sobre dinheiro, é muito pessoal, né? O que é ganhar um bom dinheiro pode ser muito, pode ser pouco, se comparar com as outras pessoas, né? Se eu falo um determinado valor, vamos dizer, 15 mil reais para alguém, isso pode ser um valor muito alto, assim, muito acima das expectativas de salário que ela possa ter atualmente. Para outra pessoa, às vezes, ganhar 15 mil reais é uma mixaria, um valor, é quase um trocado. Então, a gente tem que considerar isso. O valor do dinheiro é sempre muito individual, vem também da família onde a pessoa nasceu, as experiências que ela teve, né, com relação às finanças. Mas a gente fala em 3 níveis profissionais ligados ao dinheiro, no caso da psicologia. O nível inicial, que varia aí entre 1.000 e 2.000 reais. O nível intermediário, que vai mais ou menos de 2.000 até uns 6.000. E o nível sênior, o nível avançado, que a gente poderia dizer, que vai acima desses 6, 7 mil reais. Esse é só um critério que a gente encontra em diversos sites, em diversas pesquisas. Em princípio, faz sentido a gente colocar esse salário inicial como por volta de 1.000, 1.200, porque são as vagas para pessoas sem experiência, né? Por exemplo, para psicologia dentro das empresas, o RH, quando eles contratam estagiários ou analistas júniores, mais ou menos essa média que a gente nota, né? 1.200, 1.500, às vezes tem um pouco mais de comissão. A gente também nota esse valor para concursos públicos, então por isso também às vezes as pessoas podem ter a impressão de que o psicólogo não ganha tão bem, né? Concursos públicos eu digo para trabalhar no CRAS, trabalhar nas prefeituras das cidades. A gente nota os editais por volta de 1.200 a 2.400, mais ou menos uma média, né, pessoal? Existem concursos que eu já vi que ofereciam R$800 de salário, e tem outros que são mais, né? Concurso, por exemplo, para o Exército é bem mais. Então isso também varia, mas dá para a gente ter uma ideia a partir do valor. Se a gente for pensar num concurso de 20 horas semanais de trabalho, meio período por dia,
a gente teria por volta de 1.200, 1.300 hoje. E concursos com 40 horas semanais, a gente teria 2.400, 2.400. O Conselho de Psicologia também, o Conselho Federal de Psicologia também está tentando passar uma lei para o psicólogo trabalhar no máximo 30 horas semanais, dada a dificuldade, ou vamos dizer assim, o cansaço que o próprio trabalho, né, de lidar ocasiona. Mas essa lei ainda não passou, pode ser que passe em breve. De toda forma, então, a gente poderia ver esse salário inicial dessa forma, por volta de R$1.000, R$2.000. Um salário intermediário seria de uma pessoa que já tem mais experiência, ou no caso do consultório, uma pessoa que conseguiu fazer mais contatos e divulgar melhor o seu trabalho, e aí ganha mais, né? Entre R$2.000 e R$6.000. E acima disso, muitos profissionais, no texto mesmo que eu falei, porque os psicólogos ganham tão mal, muitos profissionais, colegas, disseram que isso é meio ilusório, que não existem muitas pessoas que ganham esse salário sênior ou avançado, mas isso não é verdade. Muitas e muitas pessoas ganham esse salário, não é evidentemente a maioria, mas, por exemplo, na época que eu trabalhei, na época que eu fiz uma disciplina, né, eletiva na USP, eu conheci profissionais que cobravam R$300 por sessão. Então, cada sessão que eles atendiam uma pessoa, de 50 minutos, 1 hora, eles cobravam R$300. Isso pela experiência, pela competência, pela formação acadêmica, enfim, pelos anos e anos de prática, eles cobravam esse valor de R$300. Hoje deve estar muito mais, isso era em 2010. Então, se for fazer a conta, R$300, se atender 10 pessoas, dá R$3.000 num dia. Então, esse valor acima de R$6.000, R$7.000 não é um valor ilusório, não é um valor fictício, né? A pessoa pode ganhar até mais de R$30.000, R$40.000, se a gente for fazer as contas de quantas pessoas ela pode atender num mês. Mas também existem, eu conheço diversos profissionais, colegas, que são professores universitários, né, dentro das universidades públicas, das universidades privadas, e que ganham acima de 7, 8, 10, 12 mil reais. Então, eu diria que quando a pessoa fala que não dá para ganhar dinheiro com psicologia, eu diria que é uma mentira. É possível sim ganhar dinheiro, é possível viver bem. Viver bem, ganhar muito dinheiro depende, como eu disse, de questões individuais. Às vezes, para alguém ganhar R$2.000 vai ser um bom salário, um excelente salário. Para algumas pessoas isso vai ser um salário inicial, um salário básico, e a pessoa vai tentar ganhar mais. Eu digo que existe todo tipo de situação. No caso da psicologia, dos colegas que eu tenho contato, eu já vi pessoas que tiveram muitas dificuldades e tiveram que praticamente abandonar a psicologia porque não conseguiram se estabelecer profissionalmente. Algumas, inclusive, passaram muita necessidade. Enquanto algumas abandonaram, outras insistiram e conseguiram se estabelecer. Outras se estabeleceram bem rápido, com alguns meses de formado, conseguiam encher o consultório e ter vários pacientes e aí ganhar um salário legal. Outras pessoas já foram para a área de RH e foram subindo, né, se promovendo e ganhando cada vez mais. E assim vai, tem muitas situações possíveis. Como eu disse, tem pessoas que ganham muito dinheiro, na minha opinião seria muito dinheiro ganhar acima de 15, 20 mil reais, né, principalmente se a gente comparar com o salário mínimo, é um valor assim, significativo, eu diria que é um valor significativo. Então, em primeiro lugar, eu acho que é uma mentira dizer que a psicologia não dá dinheiro. Pode ser complicado, evidentemente que pode ser complicado, qualquer profissão pode ter as suas dificuldades de inserção. Depende da cidade onde a pessoa está morando, da região, das possibilidades de contratação, no caso, se tem concursos públicos em prefeituras, se tem grandes empresas, se as pessoas vão ao consultório do psicólogo, se pagam por isso, se existem planos de saúde, enfim. Vai depender muito do lugar, da cidade onde a pessoa está localizada, da rede de contatos que ela tiver. Em alguns cantões, vamos dizer assim, do Brasil, né, em cidades mais afastadas, é possível também ganhar um bom dinheiro, porque não vai ter profissionais, né? Então, como não tem concorrência, o valor tende a subir, tanto para dar aula, por exemplo, quanto para trabalhar com consultório. Eu fiz um outro vídeo falando das melhores áreas de atuação profissional, as áreas que têm mais vagas e que dão mais dinheiro, né? São 7 melhores áreas, vocês podem encontrar no meu canal no YouTube.
nos vídeos relacionados também. Então é isso, pessoal. Acho que em primeiro lugar é importante a gente pensar que toda profissão tem os seus riscos assim, né, de colocação. Se você se forma em odonto, em direito, em engenharia, não existem garantias de que você vai se dar bem, de que tudo vai dar certo, né, que você vai ser um profissional super bem sucedido. Não existe essa garantia. Não existe na psicologia, mas também não existe nas outras faculdades. Às vezes as pessoas tomam por base a má remuneração, né, da profissional da psicologia por esses concursos que a gente nota ou por essas vagas iniciais. Mas só por um efeito de comparação, num dos concursos que eu fiz, o valor era 1.200 para 20 horas semanais. O valor para médico era 1.400, era um pouquinho a mais. Isso se devia não à maior capacidade ou o que for dos médicos, mas à maior penetração, à maior força que o Conselho Federal de Medicina tem, que eu acho que o Conselho Federal de Psicologia ainda não tem tanto. Então, assim, só para dizer que são salários próximos, né? Então, um médico não necessariamente vai ganhar mais um concurso público do que um profissional da psicologia, assim como também não vai ganhar um dentista e tal. Tem aqueles padrões, depende da prefeitura, da grana que a prefeitura tem para pagar os seus funcionários. Por exemplo, no Exército, Marinha, Aeronáutica, os salários também são parecidos, de todos esses profissionais da saúde, fisioterapeuta, nutricionista, também são valores parecidos. Então, não vejo assim, a questão de dizer que a psicologia não dá dinheiro. Ela pode não dar, mas como qualquer profissão pode não dar, depende da formação que você tem, depende dos contatos, como eu disse, né, do networking, como a gente chama. Depende da sua capacidade técnica, da sua capacidade de inserção, de divulgação. São muitos fatores que podem ajudar ou atrapalhar aí depois para ganhar dinheiro com psicologia. É isso, pessoal. É um vídeo pequenininho. Se vocês tiverem comentários, sugestões, a gente pode continuar se comunicando aí nos comentários. Obrigado. Até logo mais.